Paz do Senhor, Depade, como é que vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Na aula passada nós fomos introduzidos ao tema Pentateuco e nós vimos uma pequena introdução do que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Hoje nós vamos ter uma aula específica sobre um desses livros da Bíblia, mais especificamente aquele livro que inicia a sua Bíblia, Gênesis. Esse é o tema da aula de hoje. Já quero lhe desafiar, né, a provocar o seu entendimento, né, e lhe pedir para que você escolha algum personagem da Bíblia, qualquer um que você se identifique, né, e responda, escreva o quanto esse personagem marca a sua vida, o quanto você se inspira, o quanto você vê Deus através da história dele, né? Esse é um desafio para você se aprofundar mais nesse personagem, para você conhecer cada vez mais a palavra de Deus, né? E ter um estudo mais ativo, né? De preferência, se possível, escolher um personagem do livro de Gênesis, né? Gênesis, nós somos introduzidos a muitos personagens. E você pode escolher um personagem que você aprende com ele, pode ser personagem que tem pontos positivos e também negativos, né? Porque nós podemos nos inspirarmos em personagens que teve pontos negativos para não cometer os mesmos erros que eles cometeram, certo? Antes de iniciarmos, você pode dar uma pausa e fazer esse esse desafio, né? Escrever sobre esse personagem, o quanto ele te inspira, né? E aproveitar e pegar os seus materiais de apoio para o estudo da aula, né? Sua Bíblia, seu caderno, né? Fazer anotações, folhear a palavra, né? Ainda mais na aula de hoje. Nessa aula nós vamos folhear bastante a Bíblia, porque nós vamos estudar o livro de Gênesis, né? Então nós vamos fazer uma viagem metódica sobre alguns capítulos para nos ajudar a refrescar a memória e também tirar ensinamentos sobre alguns ciclos de histórias que nós somos apresentados, certo? Antes de iniciarmos o conteúdo em si, curva a sua cabeça junto comigo, que nós possamos iniciar essa aula em oração para que aquele que é o dono da sabedoria nos conceda, para que possamos agradá-lo, né, através da nossa vivência todos os dias. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, viva, santa, poderosa, inerrante, infalível palavra. Senhor, que o Senhor possa nos dar esse conhecimento para que nós possamos usar para a glória do seu nome, tanto na renúncia, né, da nossa vida, mas também como propagadores, Senhor, da tua palavra. Ela é a verdade. E até que se cumpra, né, a plenitude dos tempos, dos séculos, a vinda do nosso Senhor, essa palavra será pregada, que nós possamos ser despenseiros dessa semente. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Certo? Abra sua Bíblia. Vamos ler o versículo tema dessa aula, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1 e no versículo de número 31. Gênesis 1, 31. Diz assim o versículo: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã e o sexto dia. O livro de Gênesis, né, que é o livro a qual nós estudaremos, ele narra o início de uma história extremamente bela, profunda. Apesar de nos seus primeiros capítulos nós já termos uma história triste. Por exemplo, no capítulo 1 do livro de Gênesis, né, como nós vimos na aula passada, o seu autor foi Moisés. Né? Moisés inicia o seu livro narrando sobre a história da criação. Né? É óbvio que essa narrativa de Moisés se deu por inspiração de Deus. Né? Deus o inspirou para que ele pudesse escrever, porque Moisés não estava lá naquela época. Mas a Bíblia já inicia de uma forma bela e extraordinária. Se você folhear a sua Bíblia no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver que você já é introduzido a esse livro dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Que forma extraordinária de iniciar um livro, uma história, né? E não só isso, né? A profundidade dos ensinamentos que só esse versículo nos passa. Por exemplo, ensinamento 1 que você já tem no capítulo 1 da Bíblia. Já bota aí, eu já vou te ajudar a organizar os seus estudos. Você vai botar aí capítulo 1 de Gênesis. Primeiro ensinamento: Deus não precisa
se apresentar, ele já é introduzido como criador. Você percebe que a Bíblia não se preocupa em apresentar Deus, né, em Deus se explicando para a humanidade. Não, nós já somos introduzidos ao Deus que criou todas as coisas e que tudo formou. Muitas pessoas já me perguntaram sobre a questão do que Deus fazia antes de criar o mundo. A resposta é simples: Deus não fazia nada. Uma das características que nosso Deus tem é a sua autossuficiência, né? Para quem assistiu às aulas, esse ponto já foi tocado, né? O que significa autossuficiência? Autossuficiência significa que Deus em si, ele supre todas as suas necessidades, ou seja, ele não tem falta de nada, ele não precisa de nada. Isso significa que antes de criar o mundo, Deus era satisfeito em si mesmo. Ele não criou todas as coisas para encontrar propósito de vida, ele não criou todas as coisas porque ele queria ser adorado, porque ele estava se sentindo para baixo. Não, ele criou porque ele quis criar. É simples, né? Complexo porque é a criação mais simples. Deus criou todas as coisas porque um dia ele fez um plano e o Deus que não tinha necessidade de fazer nada resolveu fazer, certo? E não só isso, nós somos introduzidos ao ensinamento da profundidade do poder de Deus, inclusive no capítulo de número 1. E criou Deus os céus e a terra, né? No princípio, criou. Essa palavra criou no original é bará. Bará é um verbo de criação. Porém, em toda a Bíblia, nós só vamos ver esse verbo sendo utilizado para Deus. Por quê? Porque esse verbo bará significa criar a partir do nada. Ou seja, trazer à existência o que não existia. E por que esse verbo na Bíblia só é usado para Deus? Porque o homem, quando ele cria alguma coisa, ele cria a partir daquilo que já existe. Ou seja, por exemplo, eu estou sentado em uma cadeira, mas nessa cadeira tem alguns materiais que já existiam na natureza. Por exemplo, você pode estar sentado em uma cadeira de madeira, ou de ferro, ou de plástico. Tanto a madeira como o ferro como o plástico são matérias que já existem no universo. O homem só moldou. Deus não. Deus tem a capacidade de poder, de criação, tão grande que ele tem a capacidade de trazer à existência o que não existe. Então, quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, está dizendo que Deus trouxe à existência o que não existia, e lá na frente nós somos apresentados que ele criou tudo pela palavra, ou seja, não só lá na frente, como nos demais versículos. Você vai ver Deus dando ordem. Haja, haja. Ordem para a terra, produz a terra. E a terra produz os animais e as vegetações. Ordem para o mar, produza águas. E as águas vão produzir os animais das águas. Nós vamos ver Deus ordenando a separação entre a parte seca e a parte molhada. Ou seja, nós já somos introduzidos a um Deus muito poderoso e que pela palavra ele criou todas as coisas, com exceção do homem. O homem, como alguns denominam, é a coroa da criação. E o próprio Deus o formou do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem se tornou um espírito vivente, né? Um ser vivente. Em Gênesis, nós já somos introduzidos a essa criação. No capítulo 2, onde Deus, com as próprias mãos, cria o homem. Não só isso, a gente pensa que quando nós falamos Deus, né, lembra que nós estudamos um pouco da Trindade? Aqui no início nós já somos também apresentados a Trindade de Deus. Por exemplo, a palavra Deus aqui no original é Elohim, que é uma espécie de plural de Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que sempre existiu desde a eternidade, criou todas as coisas, inclusive o homem. Não é à toa que nós vamos ver outro exemplo da criação de Deus. No capítulo 2, né, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, plural, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No capítulo 3, nós somos introduzidos à triste história da queda da humanidade. Né? A desobediência do homem, que trouxe consequências terríveis, sendo a principal consequência o afastamento do homem de Deus por causa do pecado. Né? Porém, aquilo que deveria ser uma história de tristeza vai ser uma história que demonstra o quanto esse Deus é bondoso e misericordioso. Porque já na queda,
nós vamos ver a profecia sobre aquele que nasceria da semente da mulher ou descendente da mulher, dependendo da versão da Bíblia, e que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, desde o princípio dessa história, nós somos apresentados a grande obra de salvação. Jesus é profetizado nos primeiros versículos da Bíblia. Ele aparece no primeiro como Deus e ele aparece já no terceiro como a profecia daquele que viria para salvar a humanidade. E aí, nós vemos a Bíblia dando continuidade a essa história. No capítulo 4, nós já vamos ter mais uma história trágica, né? O incidente entre Caim e Abel, quando esse, movido pelos sentimentos carnais, né, que são perigosos, ou seja, ele dá ouvido aos seus sentimentos, ele acaba atentando contra o seu irmão e o matando. Isso porque João já vai dizer no seu 1 João, no livro de 1 João, já vai dizer que Caim era do maligno. Ou seja, a inclinação dele era para o mal. No capítulo 4, nós vemos Deus, né, rejeitando o culto de Caim. Por quê? Porque não adianta nada eu ter uma vida, né, de pecado, uma vida má, e querer adorar a Deus. Né? Deus não é bobo, ele conhece a profundidade do nosso coração. Né? E no capítulo 4 nós vemos um Deus que rejeita o culto de Caim, e um Caim irado que dá lugar à carne, né, e acaba matando seu irmão. Diante dessa fala, dessa reação de Caim, o Senhor vai dizer para ele: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, no capítulo 4 o Senhor está nos ensinando a não ceder às tentações e aos desejos da carne e à vontade. Porque se nós vivermos para satisfazermos todos os nossos desejos, nós sabemos que o resultado disso vai ser extremamente negativo, certo? É no capítulo 4 também que nós somos apresentados, né, um pouco da continuidade da história da humanidade. Nós vamos ver no versículo 20, né, a apresentação de Jabal, né, é um personagem bíblico, né, que era conhecido como o pai daqueles que habitam em tendas, né, daqueles que habitam em tendas e de gado, ou seja, o primeiro fazendeiro da história da humanidade. Tem Jubal, no capítulo 4, que é conhecido como um dos primeiros músicos da história da humanidade, né? Ele é o pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. Nós vamos ter no versículo 22, Tubal-Caim, né? Que é o pai de todo aquele que mexe com cobre e com ferro, né? É nesse capítulo também que nós temos a história de Lameque, né? Que vai ser um homem narrado na Bíblia como um homem mau, né? Que vai se gabar de ter matado um homem. Lameque é o primeiro a ter mais de uma mulher na Bíblia, né? O plano de Deus para o homem sempre foi o casamento entre um homem e uma mulher, né? Mas o homem, por causa do pecado, vai acabar cedendo, né? Vai acabar querendo mais mulher, satisfazer os seus desejos. Depois nós temos a história de Sete, o terceiro filho de Caim e Abel. E no versículo 5, nós somos apresentados a genealogia dele. Já no versículo 6, a humanidade, né, se corrompeu tanto, né, que a Bíblia vai dizer que Deus ficou enojado, que chegou às narinas de Deus o pecado da humanidade e Deus resolveu destruir o mundo. Deus tem uma característica extremamente bela. Ele não gosta muito de refazer do início aquilo que ele faz. Deus, ele é mais restaurador do que refazedor, né? É por isso que mesmo ele irado com a humanidade, ele vai encontrar um coração quebrantado, rendido e obediente. É no capítulo 6 que nós somos introduzidos à história de Noé e de sua família e a vinda do dilúvio sobre a face da terra, certo? Aí no capítulo 7, nós vemos a família de Adão entrando na Arca da Aliança. No capítulo 8, já nos é apresentado as águas do dilúvio diminuindo, né? E nós vamos ver Noé e sua família saindo da Arca da Aliança, da Arca, e o processo de recolonização do mundo, né? No capítulo 9, nós vamos ver a aliança de Deus com Noé, onde Deus promete que não mais destruiria o mundo em água, ou seja, se Deus prometeu, ele vai cumprir, ou seja, o fim do mundo não se dará em água. No capítulo 10, nós somos apresentados aos descendentes de Noé. No capítulo 11, nós vamos ter o início daquilo que nós conhecemos como o início de Babilônia, ou a história famosa da construção da Torre de Babel. No início, a Bíblia nos é apresentada onde todos os homens falavam uma língua só. No começo, os homens falavam uma língua só. E ouvindo a história do dilúvio, de como Deus havia
punida a humanidade por causa dos seus pesados pecados, esse povo usou de uma estratégia para, caso ocorresse algum dilúvio, eles não se perdessem, não se espalhassem sobre a face da terra, indo em contradição a um grande ensinamento de Deus, que é o crescer, multiplicar e espalhar sobre a face da terra. Então eles queriam se aglomerar em um lugar só. E para isso eles construíram uma torre. O objetivo era que essa torre fosse tão alta que de longe eles conseguissem ver a torre e as pessoas conseguiriam se encontrar mesmo a muita distância. Deus, né, como forma de punição, porque eles estavam desobedecendo uma ordem de Deus, a ordem de Deus era crescer, se multiplicar e espalhar sobre a terra. Deus, como forma de frustrar o plano deles, vai confundir as línguas. Por isso o nome Torre de Babel. Babel significa confusão. Então é a partir daqui que surgiu alguns dialetos diferentes. E eles não começaram mais a se entender e, se não tem diálogo, como é que vai construir, né? Já que precisa, né, desse diálogo para a construção. Então essa torre acabou sendo falida, né? Esse plano não deu certo porque Deus interviu. É aqui que nós vamos ver também a apresentação da Trindade também, onde Deus vai olhar para os homens e vai dizer: desçamos e confundamos a língua dos homens. Ou seja, a Trindade já em um diálogo ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falando: desçamos e confundamos, certo? É a partir daqui que nós temos o fechamento da primeira parte do livro de Gênesis. Nós consideramos que o livro de Gênesis é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, onde nós somos introduzidos a essa história, e a segunda parte, que começa a história mais longa, né? E também a história da formação do povo de Israel. É a partir do capítulo 12 que nós temos o início da história de Abraão, e que daí nós veremos a formação de todo o povo que lá na frente seria chamado de Israel. No capítulo 12 nós vemos Deus chamando Abraão, fazendo uma promessa, né, dizendo que ele será um pai de grande multidão e que através dele as famílias do mundo seriam benditas, né? No capítulo 13 inicia esse processo de peregrinação de Israel, já que Deus havia dado uma ordem para ele. Deus faz a promessa, mas Abraão não pode ficar de braço cruzado. Deus pede para ele sair da terra onde ele está, né, para viver as promessas de Deus. Foi uma decisão difícil, já que Abraão era um homem muito rico, vivia em uma cidade muito rica, logo também tinha muitas condições, já que ele já sai com muita posse. No capítulo 14, nos é narrada a história do sobrinho de Abraão, Ló, né, que é levado do cativeiro, né, e Abraão se une a alguns outros homens para libertar, né. Capítulo de número 15, nós vamos ver Deus fazendo a promessa de um filho a Abraão, né. Abraão já está de uma idade muito avançada, né, mas Deus, que gosta de confundir a lógica do homem, né, um Deus que não precisa de situações favoráveis para cumprir propósito, promete a Abraão um filho, sendo ainda a mulher dele estéril, né? Olha só como Deus gosta de contradizer. Ou seja, dentro dessa lógica, adolescente, não importa qual seja a sua situação de vida, né? Ou o quão distante é da sua realidade para o cumprimento de uma promessa. Deus não precisa de situações favoráveis. Quando ele libera uma palavra, independentemente da situação, ele é fiel para cumprir. No capítulo de número 16, nós vamos ver ser ensinado sobre o perigo da pressa, de querer cumprir com as próprias mãos aquilo que Deus realizou. Sara, né, que até então era Sarai, e Abraão, né, Abraão, que até então era Abrão, ela vai querer ajudar a Deus de certa forma, né? Por ser estéril e por ser velha, ela acreditou que essa possibilidade de gerar era muito difícil. Então ela vai pegar a sua serva, Agar, e nessa época era comum, não era um escândalo fazer isso, já que a serva pertencia a Sara, o filho da serva também pertenceria, né? E ela entrega Agar a Abraão para que ele tivesse o filho, né? De certa forma indo na frente do Senhor, já que o Senhor havia prometido para Abraão um filho através de Sara, né? É dessa tentativa de fazer para Deus aquilo que ele iria fazer que nós vamos ver essa família passando por alguns perrengues, né? E isso nos ensina a não nos precipitarmos. Quando Deus fizer uma promessa, né, a nossa condição é ficar em obediência aguardando a promessa. Não tente ajudar a Deus. Deixe que Deus cumpra a promessa, certo? No versículo 17, nós vamos ver Deus mudando o nome de Abraão, né? Por que Deus muda o nome? Porque a partir do momento que inicia um processo com Deus, é uma nova história, né? Isso é uma simbologia.
de um Deus que dá um novo propósito. Ou seja, esquece o Abraão que vivia lá na sua terra e com seus pais e agora, ó, caminhe com Deus para um novo propósito e um novo objetivo. O versículo de 18, o capítulo 18, melhor falando, nós vamos ser introduzidos aos 3 anjos que aparecem a Abraão. No capítulo 18, o Senhor volta a confirmar a promessa, né, do filho Abraão. E também nós vamos ver a narrativa de Deus descendo com esses 2 anjos. Por que eu falo Deus? Porque no capítulo 18 nós temos uma teofania. Ou seja, o que é uma teofania? É quando Jesus descia. Né? Um exemplo disso é a forma como Abraão trata um desses anjos. Ele trata com reverência, com respeito, né? Bem maior. Então nós temos aqui a pessoa de Jesus, na presença teofânica, e nós temos a presença de 2 anjos que desceram, né? Um para tirar a família de Ló da cidade de Sodoma e de Gomorra, e o outro para destruir Sodoma e Gomorra, já que essas cidades estavam a níveis de pecado tão horríveis que a Bíblia vai dizer que esse cheiro chegou às narinas de Deus, e Deus, quando o assunto é pecado, ele não brinca, né? Ou ele traz punição imediatamente, ou é só uma questão de tempo dele trazer punição, certo? No versículo 19 é onde nós temos esses 2 anjos visitando Ló para tirar ele da cidade de Sodoma e Gomorra, já que ela seria destruída. E no capítulo 20, nós vamos ver a narração de Abraão mais Abimeleque. O 21, nós temos o nascimento do filho da promessa. Ismael não foi o filho da promessa, Ismael foi o filho da ansiedade de Sara, né? Isso significa que Deus abandonou Abel prazer? Não, nós vamos ver que Deus vai abençoar esse povo, inclusive o Senhor vai falar com Agar que do seu filho Ismael nasceriam muitos príncipes, né? Mas a promessa era com Isaac, ou seja, Deus estava formando a família, a nação, o povo, da onde viria o Messias. Por isso ele escolhe um específico, é o da promessa. No versículo de número capítulo 22, Deus faz aquele teste com Abraão e manda ele sacrificar o seu filho, né? Todos nós que estamos na mão de Deus precisamos e seremos testados para aperfeiçoar a nossa fé. Deus prova o coração. Deus vai falar isso para o povo de Israel várias vezes. Ele vai dizer para o povo de Israel: eu deixei vocês terem fome para testar o que havia no seu coração. Então, vez ou outra, Deus nos prova. Não para nos ver cair, nos ver tristes. Não, ele prova porque ele quer despertar em nós uma fé mais firme, mais sólida nele. No versículo 23, nós somos apresentados a morte de Sara, a esposa de Abraão. No 24, nós vamos ver a continuidade da história da salvação através de Isaac, aonde Abraão pede para o seu servo ir atrás de uma esposa para Isaac. No versículo de número 25, nós vamos ver a narrativa de Abraão casando outra vez e também da sua morte, certo? E nós vamos ver o princípio da briga entre os 2 irmãos, Esaú e Jacó. Já no capítulo de número 26, nós vamos ver essa trajetória da história de Isaac. E aí nós podemos ver toda a história de Jacó, né? E aí nós possamos pular alguns capítulos. Até o capítulo de número 31, onde Deus manda Jacó retornar, né? Porque até então ele estava na casa de Labão, seu sogro, né? Capítulo 32 quando os 2 irmãos se reúnem novamente, né? Jacó e Esaú, depois daquele processo de briga. Você pode ler a história de Jacó para reforçar na cabeça de vocês, né? E aí nós podemos pular alguns capítulos, que nós vamos ser introduzidos agora a história de José, no capítulo de número 37, né? O sonhador. A história de José nos mostra um Deus que honra e que cumpre promessa. E com isso nós vamos ver a história de José no Egito, uma história extremamente conhecida, né? O quanto Deus usa situações para propósitos, ou seja, um irmão que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, se torna governador do Egito. Deus usa situações que parecem desfavoráveis para honrar pessoas e para que essas pessoas honradas sejam a porta de escape e livramento para outras pessoas. É o que José fez com seus irmãos, né? A ida de José para o Egito cumpriu um propósito grande, ou seja, viria uma fome sobre a terra e o Senhor usou José para preservar a família de Jacó nesse período de fome. No capítulo 31, nós vemos José interpretando o sonho de Faraó, né?
No capítulo 42, eu falei 31, é 41. No 42 nós vamos ver os irmãos de José descendo ao Egito para comprar, já que a fome estava grande. E aí, a história de José, no capítulo 33, mostra ele se apresentando e se revelando aos irmãos. No capítulo 34, nós já somos apresentados a morte de José, né? E o livro de Gênesis, né, vai nos narrar o findar dessa história. Né? Nós encerramos ele com a morte de José, a narrativa da morte de José, né, quando o seu pai volta para a terra e tudo mais. Essas são os principais pontos, esses são os principais pontos que o livro de Gênesis toca, né? Essa história belíssima. O povo de Israel está no Egito agora, né? Vai se levantar outro faraó que não conhece José, e aqui começa o processo de escravidão do povo no Egito. E aí nós vamos iniciar outro livro, que é o livro de Êxodo. E aí já é assunto para a próxima aula, certo? Sei que o conteúdo é extenso, sei que é muita coisa para a gente abordar, mas o objetivo é te instigar a cada vez mais estudar, né? Então, releia o livro de Gênesis, né? Tire um dia, 2 dias para lê-lo, né? Faça anotações sobre cada capítulo, perceba essa diferença entre os pontos do capítulo 1 ao capítulo 11, né? E do capítulo 12 ao 50 que começa a história de Abraão, e você vai perceber a bela história de salvação que Deus projetou para nós e nós estamos vivendo até os dias de hoje, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.